Fala galera, beleza? Edson aqui da Conquest Tecnologia de novo, com algumas peças separadas aqui para montar mais uma máquina gamer que não vai ser utilizada para jogos. Essa máquina aqui é nossa aqui da loja, estou trocando a máquina de edição. Atualmente nós estávamos utilizando o Dell G15, um modelo muito bom, com Core i5 10ª geração, 16 de RAM, uma GTX 1650, um excelente note. Porém, as gravações que são feitas aqui através da GoPro, nós usamos a resolução em 4K. Por mais que muitas vezes vocês assistam em casa em Full HD, o 4K permite que, se eu precisar dar zoom em alguma peça, alguma coisa, ele me facilita, sem perder qualidade. Só que as imagens ficam, as imagens ficam gigantescas na hora da edição e acabou pesando um pouquinho em cima do computador. Eu vou deixar aqui um pedacinho do nosso registro do Dell pedindo socorro, querendo ser substituído. O pedido dele foi atendido e estou aqui com algumas peças separadas para poder fazer a edição com mais qualidade e mais agilidade. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve ali, dá aquela mão, dá um like se gostou. Se não gostou, dá um like igual, não tem problema. E segue pro vídeo. Então galera, tô aqui com meu editor, o Sr. Gustavo Canali. Todos os vídeos que vocês assistem aí no canal é editado por ele, e ele que estava querendo derreter meu notebook. Visando nisso, vamos montar uma máquina com mais poder computacional para ele ganhar tanto em agilidade quanto em condições de trabalho. E como saímos de um notebook que tinha uma boa tela, eu tive que pegar um monitor para ele poder ter uma boa imagem, foi pegado esse modelo da Philips aqui. Dá uma olhada, não sei se vocês vão conseguir notar a diferença entre uma tela e outra, mas na câmera talvez não apareça tão bem. Porém, a diferença é que essa tela é IPS, tem uma qualidade de cor melhor. Estava trabalhando com a tela do Dell, que era 15.6, e mais uma telinha secundária 21 polegadas, e agora vai trabalhar apenas com uma preferência dele, só que 27 polegadas daí. Tô com o vídeo rodando, é muito nítido, pelo menos a olho nu aqui presencial, a diferença de cor, a nitidez de cor. Ao contrário de telas, monitores para alto desempenho, hertz alto, latência baixa, ou seja, baixa ms, 144, 65, 240 Hz, 1 milissegundos, meio milissegundo, tempo de resposta, velocidade de ação. Quando trata-se de edição, é priorizado outras coisas, como a qualidade de imagem, contraste, textura, isso influencia bastante. Apesar desse ser um monitor Full HD, ele é com LCD IPS, 75 Hz e 4 milissegundos. Ou seja, muito mais nitidez de imagem, cor, apesar de não ter uma velocidade, uma taxa de atualização muito alta, ele é apenas 75 Hz. Então são caminhos diferentes. Agora eu vou apresentar para vocês aqui a máquina, separada das máquinas, não falei para ele ainda, nem para ele nem para o Adriano, a máquina que vai ser montada. Tô até com medo. E aí, quer conhecer a máquina nova? Opa! Manda. Máquina nova. Nós estamos porque é surpresinha, não sabemos aí. Não quis contar, porque nem eu sabia o que ia comprar, na verdade. A ideia da máquina nova é otimizar dentro do orçamento que eu tinha, partir com uma RTX 3060, que é esse modelinho aqui, que tem o vídeo no canal sobre ela, uma plaquinha aqui que foi pegada seminova de mineração, ou seja, essa plaquinha aqui só fez trabalhar na vida. É uma placa que já tem 12 GB de memória VRAM, ou seja, vai segurar bastante timeline aberta, bastante vídeos carregados ao mesmo tempo, simultâneo, vai carregar a memória nela, então 12 GB de memória VRAM, acredito que vai conseguir manter sem nenhum tipo de oscilação várias timelines, né, várias camadas de vídeo. A NVIDIA tem alguns recursos que dependem do programa que é utilizado para edição, pode ser também utilizado como DLSS Ray Tracing. Tem algumas outras coisas à parte ainda que o próprio sistema da RTX já disponibiliza via driver. Tem algumas funções que só conseguimos encontrar nesse nível de placa, a RTX para cima. Ela é PCI Express 4.0, eu foquei numa máquina que seja toda PCI 4.0. Vou usar essa placa para jogar,
o PCI 3.0 do 4.0 não influencia tanto, porque ela vai usar praticamente o mecanismo 3D dela, o que vai gerar o gráfico e gerar a imagem. Nem todos os jogos vão pegar a largura máxima de banda da placa, então alguns jogos nem dá diferença. Outros jogos que usam mais a placa, então dá uma diferencinha no 3.0 do 4.0. Porém, quando tu vai renderizar com a placa, tu acaba usando bastante o encoder, o decode dela na parte da edição, para fazer renderizar, para editar, tu fica utilizando mais setores da placa. Então, trabalhando no PCI Express correto, acaba não gargalando no funcionamento dela, na largura de banda dela, dando mais fluidez para o trabalho. Então, tudo partiu a princípio dessa placa. Tentar usar ela da melhor forma possível. O cérebro do projeto. O cérebro do projeto. Para acompanhar ela, vai ser montado como um tcharam, i5. Bati. Esse aqui é um processador com 6 núcleos, 12 threads, pode chegar até 4.4 GHz em Turbo Boost. Ele é um processador de 65 watts TDP no clock base, e nessas gerações o Intel já informa o TDP no Turbo Boost, cerca ali de 100, 110, mais ou menos 107 watts. Talvez passe um pouco, isso depende muito de cada processador, de cada silício, placa-mãe que está sendo utilizada, então pode oscilar um pouquinho. Mas, como a gente vai utilizar um arrefecimento diferenciado nele, que eu já vou mostrar para vocês, não vai ser um problema para nós, até porque, como a edição segura vários arquivos abertos, o processador é muito requisitado. Sinceramente, eu queria ter ido com o octa-core, um 8/16, porém, eu tinha que respeitar um orçamento aqui interno, que foi designado para isso, e esse aqui casou muito bem com o projeto. Fiquei com dúvida entre esse Core i5 contra o Ryzen 5, acabei indo no i5 justamente por preço. A placa-mãe do i5 estava mais barato para mim comprar, nas mesmas condições. Esse modelo aqui, M-G Pro, já tem compatibilidade com todos os recursos que precisamos utilizar com o i5 e com a placa de vídeo. Já vou fazer um open box para mostrar para vocês a placa. Memória RAM, também muito utilizado durante o uso da edição. A placa de vídeo possui 12 GB de memória dedicada para ela, mas o sistema, o processador também precisa de memória. Então, comprei esses dois modelos de HyperX Fury. Sinceramente, é o modelo mais barato que consegui encontrar no meu fornecedor, que seja de qualidade, com bom chip, dissipador de calor, XMP, 3200 MHz, tudo que precisa casar com o resto do processador. São dois módulos de 16 GB cada um, totalizando em Dual Channel 32 de RAM. A alegria do editor. Reclama agora. Agora vai. Como eu comentei, vamos utilizar esse Gamax L120T, um modelo do water cooler da Deepcool. Ele já tem suporte para o LGA 1700 e poder de dissipação de até 180 watts. Ou seja, a máquina vai puxar ali um 120 e ficaríamos com uma margem favorável de mais TDP. Como ele vai utilizar a máquina por pouco tempo, mas durante esse período a máquina vai ser bem exigida, o water cooler vai dar conta do recado para trabalhar em carga máxima, o turbo boost máximo e ao mesmo tempo que fria. Para alimentar todo o sistema, foi adquirida uma fonte GameMax, modelo GP 750 de 750 watts, modelo com certificação 80 Plus bronze, especificações dela na parte traseira aqui. Acredito que dê conta do recado. Eu calculei mais ou menos um consumo de 550, 580 watts nessa máquina de consumo, então a fonte para deixar uma margem para cima. Sistema de armazenamento. Como o disco principal, o disco C, onde que ele vai trabalhar e editar em tempo real, vai ser um SSD. Já estava em uso no Note, foi retirado para usar nessa máquina. Esse modelo da Kingston NV2, ele é PCI 4.0, ou seja, ele atinge a leitura e gravação dele máxima nesse barramento PCI. Aí começa a dar a diferença da plataforma PCI 4.0. Ele tem 1 TB de armazenamento. Se eu não me engano, me corrija se eu errei, ele tem 2000 de gravação por 3.100 de leitura, esse SSD aqui. Para armazenamento bruto, um HD Western Digital de 1 TB, é novo esse aqui, e 2 que já estavam sendo armazenadas coisas da GoPro, que são esses mais dois Seagate aqui,
de 2 TB cada um. Então são 5 TB de HD mais 1 TB de SSD e uma máquina com capacidade de 6 TB de armazenamento. Para montar isso aqui dentro, para não montar em cima de uma caixa, vou montar com esse gabinete aqui. Esse gabinete aqui ele foi acidentado, coitado dele. Pode ver que está sem os pés. Uma leva de gabinete que eu comprei de um fornecedor, infelizmente a transportadora acabou danificando. Esse gabinete é um Red Dragon Grindor, um gabinete em frente mesh, teladinho aqui para facilitar a ventilação. Como ele veio com o pé quebrado e amassado embaixo aqui, eu iria fazer a arremeada dele, mas pelo preço dele não compensava mandar por transportadora, fazer do frete, acabei renegociando e vou utilizar esse gabinete. Em vez de vender, vou montar aqui dentro, que é um bom gabinete e vai suprir a necessidade. Essa vai ser a nova máquina de edição. E se ele reclamar, aí... I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Certo? Fazendo as últimas alterações da máquina aqui de última hora, estou modificando os coolers delas aqui. No caso são esses aqui. Eu tenho os T-Dagger 120 em cima e embaixo, que são modelos de 38 CFM, se não me engano. Era cooler que eu tinha aqui parado, na verdade, né? Já eram coolers seminovos, já são coolerzinhos legais, né? Modelos convencionais preto. Eu utilizei eles numa hubzinha, como se fosse um extensorzinho. Por quê? Essa placa-mãe possui em cima o CPU Phone, que está ligado à bomba. Aí configura a velocidade da bomba dentro da BIOS. E o cooler traseiro, que é do water cooler, está ligado no System Fan 2. Eu configuro lá dentro da BIOS também a aceleração do cooler proporcional, né? Então funciona certinho. Porém, os de baixo e de cima, eu liguei eles numa divisão. E vou ligar ele, já liguei na verdade aqui em cima, onde que tem a saída do Sysfan 1, para controlar a velocidade pela placa-mãe desses coolers de cima e de baixo. Que quando ele estiver mais de boa, sem temperatura alta, eles apenas giram sem muita pressão, só para mais direcionamento de ar do que propriamente pressão, né? Para não bagunçar muito o fluxo aí dentro. O primeiro cooler de baixo aqui joga para baixo, né, que tem os HDs da fonte aqui, e esses coolers ficam soprando, ajudando a fazer a captação do ar. E a placa de vídeo puxa o ar pelo próprio cooler dela, né?
E em cima são exaustores, ou seja, ele vai ajudar a retirada do calor desse miolo ali, sem também trabalhar com muita pressão, ao ponto de eles retirar o ar que entra antes de chegar no cooler de trás, onde está o water cooler. Ou seja, o ar vai entrar por aqui e os coolers ficam tirando, então o ar fica fazendo isso aqui, digamos que fica pouco ar pro water cooler, né? Então, vamos botar só como exaustor para não ficar aquele bafo quente, já que a 3060 tem esse cooler da frente que ele transpassa pela parte de trás e ela fica montada aqui, ou seja, o cooler joga ar nela, ela puxa, joga para trás e vai jogar para cima, né? Então é para fazer esse fluxo assim e assim. E na frente eu vou montar esses 3 modelinhos aqui da Deepcool, que são os mais fortes, e esse eu vou ligar direto no Molex, né? O canal digitou hoje o dia inteiro, não teve problemas de aquecimento, mas porém, por uma questão de eficiência mesmo, eu vou fazer o upgradezinho nela.